Oi! Então, já que vocês gostaram muito do último vídeo, Relatos de Escola Parte 1, com vocês, Relatos de Escola Parte 2. No último vídeo eu contei como eu conheci o meu amigo Pina. Nesse aqui eu vou contar como eu conheci o meu amigo Daniel, que é meu melhor amigo atualmente. Ele aparece bastante nos vídeos, então vocês já devem saber disso. Mas tem uma história sombria por trás. Na verdade, a gente não era amigo, a gente se odiava. Eu não gostava dele e ele não gostava de mim. Eu conheci o Daniel no 4º ano do Fundamental. E começou assim, eu tinha uma mania de ficar contando histórias pros colegas de turma, porque eu achava legal. E um dia eu tava contando a história da laranja irritante do Pac-Man, que era um vídeo muito engraçado que eu gostava. Mas o Daniel, ele me achou bem retardado. Ei, maçã! E Ei! por isso ele não Maçã! queria muito ser meu amigo, Maçã! eu acho. Ei! Depois, uma outra vez, é quando eu e meu amigo Pina, a gente gostava de ficar no recreio desenhando. E aí chegou o Daniel e ficou do nosso lado desenhando também. Ele também gostava de desenhar. Aí ele foi mostrar o desenho dele, e ele tinha feito um desenho dos Thundercats, que ficou muito legal, e a gente falou, nossa, que top, que massa, que da hora. E eu te fui mostrar o meu, e o meu desenho era do Angry Birds Star Wars, que eu também gostava. E aí o meu amigo Pina falou que ficou legal, já o Daniel virou pra mim e falou, nossa, que bosta. Eu fiquei muito triste e com vontade de matar ele, mas eu segurei todo esse ódio dentro de mim. Depois a gente só voltou a estudar junto no 8º ano do Fundamental. E ele não tinha muitos amigos naquela sala. Aí ele veio conversar comigo, mas eu sempre evitava ele, porque eu não gostava dele. Aí um dia ele chegou em mim e falou, ô mano, tu gosta de Naruto? E eu falei, gosto. Aí ele sentou do meu lado e a gente começou a conversar sobre Naruto e outros animes que a gente curtia na época. E ele também acabou fazendo amizade com meu irmão, o João. E a gente virou melhores amigos. E até hoje somos amigos. Teve uma vez que eu tava brincando com um guarda-chuva de uma amiga minha, e era aqueles guarda-chuvas que você aperta o botão e ele sobe, né? E aí eu cheguei no Daniel e falei, olha só, e apertei o botão e o guarda-chuva levantou, né? Ele cresceu, subiu, igual o bastão mágico do Goku. E deu na cara do Daniel. O Daniel ficou muito bravo comigo. A professora viu, achou que a gente tava brigando e levou a gente, chamou a diretora pra xingar a gente. Ela começou a assinar uma carta que ia ser entregue pro meu pai e pra minha mãe, por conta que fui eu que comecei a briga, que nem teve briga. Só que daí eu falei que foi sem querer, que não foi... Na verdade foi por querer, né? Eu queria bater nele, mas na brincadeira. Mas eu tive que mentir, né? Então eu falei que foi sem querer e que eu não queria fazer isso com ele, porque nós somos muito amigos. O Daniel tava muito bravo, só que ele também não queria que eu me ferrasse. Então ele ficou quieto o tempo todo. Aí deu tudo certo e a gente meio que... Quer dizer, eu me livrei do possível castigo que eu tomaria. Quando eu tava no 7º ano do ensino fundamental, eu e meus amigos, a gente gostava muito de jogar duas coisas. Ou era Minecraft ou era Yu-Gi-Oh! E a gente era viciado em Yu-Gi-Oh! A gente ia sempre na banca comprar cartinhas e tal, era uma época boa. E aí o Pina, o meu amigo, ele fez uma caixinha para guardar o deck dele, igual uma deck box. Só que ele era muito largado, eu lembro que ele sempre deixava a apostila e os lápis dele em cima da mesa, assim, na hora do recreio, e não tomava cuidado. Um dia ele deixou a caixinha de cartas dele em cima da mesa e quando a gente voltou do recreio, ela sumiu. Bom, ele ficou desesperado, pediu ajuda pra gente pra procurar as cartas dele. A gente procurou em tudo quanto é canto. Aí eu vi na lata de lixo do pátio a caixinha de cartas dele, mas estava vazia. Ou seja, alguém pegou as cartas e jogou a caixinha do lixo. Depois a gente começou a desconfiar de um menino que não gostava tanto do Pina e que estudava com a gente e que também jogava Yu-Gi-Oh! Com a gente. E depois a gente foi ver as cartas dele, ele tinha bastante cartas que o Pina tinha. Então, a conclusão, bom, era ele. O Pina poderia muito bem se vingar roubando as cartas dele ou falando, ei, você roubou minhas cartas, mas o Pina tinha um plano maior.
Quando chegou ao final do ano, naquela festinha de despedida que a gente fazia na escola, o Pina chegou nesse menino e falou que ele tinha repetido de ano, porque ele faltava muito, e ele realmente faltava, gente. E ele repetiu de ano por falta. Só que era mentira. O moleque começou a chorar, porque ele ficou com medo da mãe e com o pai dele descobrir que ele tinha repetido de ano, né? E aí ele começou a chorar, começou a passar mal, pediu até um copo de água pra gente levar pra ele. Naquele momento eu tive que buscar o copo de água e o Pina já tinha caído fora porque a semente do mal já foi plantada, né? Alguns professores e diretores, coordenadores viram ele chorando e perguntou o que aconteceu. Aí eu falei que falaram pra ele que ele tinha repetido de ano. Aí eles falaram que não, aí foram ver lá na ficha dele, ele não repetiu, ele passou de ano. Aí ele ficou mais tranquilo, mas eu acho que ele tinha cada vez mais ódio do Pina, mas até lá já era final do ano, então a gente não tava muito aí pra ele.